Agora, por que que eu estou apresentando esse assunto aqui? Funções de várias variáveis. Qual a relação que existe entre função de várias variáveis reais e de valor real e equação diferencial? É porque, como eu disse, eu estou interessado na forma geral de uma equação diferencial, na forma, no template. Então, veja uma coisa. Esta equação aqui, ó, toda equação diferencial, ela pode ser escrita, tá, à luz, quer dizer, seguindo o procedimento desses casos particulares que eu vou colocar aqui. Por exemplo, olha, pegue, deixa eu ver se eu estou na sequência certa, como eu disse, faz tempo que eu não olho esse texto, eu estou com medo de esquecer alguma coisa. Não, estou indo na sequência certa. Então, considere esta equação, ó. Isso aqui é uma equação f' de x mais x vezes f de x igual a x. Isso aqui não é equação diferencial? E escrever essa equação diferencial é equivalente a escrever o seguinte, a escrever f' de x igual a x menos x vezes f de x. Enquanto pergunta matemática não é a mesma pergunta, não é? Não é? E eu ainda posso fazer uma coisa, eu posso chegar aqui e escrever isso aqui da seguinte forma, f' de x é igual a f grande de x, f de x, e aí a f grande é uma função de duas variáveis, de modo que f grande de xy é igual a x menos xy. É ou não é a mesma coisa que está escrito anteriormente? Hã? Quem é f? Se a f grande de xy é x menos x vezes y, o que é f grande de x, f de x? É x menos x, f de x. E toda equação diferencial, não importa qual a sua ordem, ela pode ser escrita nesses termos. Por exemplo, se ela tem ordem n, ela vai poder ser escrita da seguinte forma. A n-ésima derivada dependendo do valor da função e de todas as suas derivadas até ordem n-1. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Tá? Aqui, ó. Essa equação aqui, vou destacar. F duas linhas de x mais x, f' de x, menos x2, f de x, igual a e elevado a x. Ó, esta equação. Essa equação é equivalente a você escrever o seguinte. Derivada segunda de f em x igual, passa tudo para o outro lado. Como é que fica? E elevado a x menos x, f' de x, mais o quê? x2, f de x. Ou seja, essa pergunta aqui, ela pode ser escrita nesse termo aqui, dessa forma, nesses termos. Nesse termo não, nesses termos, dessa forma. E dessa forma, a pergunta está expressa de tal forma que a derivada segunda, ela é função da variável x, do valor da função em x e do valor da derivada primeira em x. Ou seja, isso equivale a dizer o seguinte, que f duas linhas de x é uma função de quem? De x. A pergunta é escrita da seguinte forma. A derivada segunda é uma função de x de quem?
f de x e de f' de x. Ou seja, essa função aqui é uma função de quantas variáveis? 3 variáveis. Agora me diga quem é a função que dá essa igualdade. F de x, y, z. Agora você acaba. Me diga. Vai, agora você vai me dizer. Quem deve ser f de x, y, z para eu escrever esta equação diferencial aqui nesses termos? Hã? Muito bem. E elevado a x menos x vezes, ó, o f de x é o y, menos x vezes y, mais o quê? X ao quadrado? Seria menos xz, é menos xz mais x menos Ó, isso aqui é x. É porque o y é o f de x. Ah, então, vamos lá. O professor tá errando aqui, né? Induzido pelo colega. Vamos lá. Isso aqui é o x. Isso aqui é o quê? Y. Isso aqui é o z. Então, organizando, o professor não erra, né? E aí os alunos aprendem. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. É E elevado a x. Sinal que vocês estão entendendo. Vocês estão me corrigindo. E elevado a x. Menos o quê? X vezes a derivada primeira é o z. Mais x2, y. Muito bem, obrigado. Entendido? Isso pode ser feito para qualquer equação. Por exemplo, aquela equação lá, ó. Aquela equação é f duas linhas de x igual a x quadrada de quê? De 1 mais f' de x ao quadrado. Ela equivale a quê? Equivale à equação f duas linhas de x igual a quê? A f grande de x, f de x, f' de x, onde f de x, y, z é igual a quê? O z é a derivada primeira, tá? O y é o valor da função em x. E o x é o x. Então, como é que fica aqui? Hã? 1 mais o quê? Repita? Z ao quadrado. Que é uma função de várias variáveis. Ou seja, ela só está dependendo de z. Mas é uma função de várias variáveis. Tá certo? Todos entenderam? Então, diante disso, toda a equação diferencial, ela é escrita segundo um template desse. Segundo o que eu falei aí, ó. Tá? Ou seja, dado n natural, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, dado n natural não nulo, claro, tá? Uma equação diferencial, uma equação diferencial de ordem n, uma equação diferencial ordinária, né? Equação diferencial de ordem n, é uma equação diferencial, uma equação diferencial da seguinte forma, ó. Nésima derivada de f em x, ó. Hã? De ordem n. Uma equação diferencial de ordem n é uma equação diferencial da seguinte forma. Nésima derivada de f em x igual a f grande, tá? De quem? De x, f de x, f' de x, assim sucessivamente até o quê?
N não. N menos 1. Até a derivada N menos 1. Ou seja, é uma pergunta onde a enésima derivada se expressa em termos de x, do valor da função em x e de todas as derivadas dessa função em x até ordem n menos 1, onde f é uma função de quantas variáveis reais? De n variáveis o quê? Reais. Tá? Então, diante disso, tá? Olha, e observe, como a função ela tem várias variáveis, essa função também ela tem um domínio. Esse domínio está contido onde? No Rn, tá? Como aqui, ó. Então, dada uma equação, observe o seguinte, ó. Dada uma equação diferencial, ó, é D pra gente, quer dizer o quê, hein? Equação diferencial. Vamos pegar uma equação diferencial de ordem 1. Dada uma equação diferencial, ó, f' de x igual a f de quê? De x, f de x, dada uma equação diferenciável dessa forma, uma função φ, e se uma função φ é solução desta equação, uma função φ é solução desta ED, quando quem? Primeiro, ela tem que se fazer a equação. Se ela tem que satisfazer a equação, se ela vai satisfazer a equação, e como eu estou trabalhando com equações diferenciais ordinárias, essa função é uma função de valor real e de variável real, são as funções do cálculo. Então, para φ ser solução desta equação, primeira coisa, a φ precisa ser o quê? Diferenciável. Segunda coisa, qual é? Qual é a segunda coisa? É que quando eu calculo, quando eu pego o par x, φ de x, eu tenho que poder calcular x, φ de x, ou seja, esse par tem que pertencer ao domínio da f grande, qualquer que seja o x pertencente ao domínio da φ. E segundo, a derivada da φ em x tem que ser igual a quê? A f de x, φ de x, qualquer que seja o x, no domínio da φ. Você concorda que essa condição aqui, que é a condição principal de ser solução, ela só faz sentido se você tiver esse par no domínio da f, qualquer que seja x no domínio da φ? Concorda? Entendeu? Uma equação, quer dizer, para que uma função φ seja a solução desta equação, é preciso tudo isso. Porque senão não faz sentido você escrever essa igualdade. Para essa igualdade ocorrer para todo x no domínio da φ, é preciso que o par x, φ de x, pertença ao domínio da função f, qualquer que seja x no domínio da φ. Tá? Por exemplo, se você tem tá? Dada uma equação diferencial dessa forma, ó. F duas linhas de x igual, estou pegando o caso genérico,
x, f de x, f' de x. E uma função φ, tá? Dada uma equação diferencial, vírgula. Uma função φ é solução desta, ó, dada uma equação diferencial dessa forma, o que é exigido para que uma função φ seja a solução desta equação? Qual é? Hã? Não, não só diferenciável. Φ precisa ser o quê? Φ é duas vezes diferenciável. Qual é a outra exigência? Qual é? O trio x, φ de x, φ' de x, precisa estar onde? No domínio da f grande, qualquer que seja o x, no domínio da φ pequeno, da φ. E terceiro, o principal, a derivada segunda de φ em x tem que ser igual a f de quê? De x, φ de x, φ' de x, qualquer que seja x no domínio da φ. Isso é importante você absorver isso para você entender os teoremas de existência e unicidade que eu vou colocar aqui para você no futuro, que são os teoremas que ajudam a resolver as equações, tá? Então, a forma geral você tem. Agora vamos ver o seguinte, ó. Vamos ver alguns exemplos de equações que eu consigo resolver totalmente, tá? Porque, ó, o problema é posta uma equação diferencial, problema que se coloca é encontrar o conjunto solução desta equação. Entendeu? Se eu continuar aqui com 3, você sabe o que é. 4, você sabe o que é. Parar em 2, mas no texto está dizendo. Qual foi o primeiro exemplo de equação diferencial que você já travou contato? Você tem o primeiro exemplo. Lá. Olha aqui, ó. Olha aqui. Dada uma função f, dada uma função, vou chamar de f, dada uma função g do cálculo 1, função de uma variável real e valor real. Resolver a integral indefinida, resolver a integral indefinida, essa integral aqui, ó. Resolver essa integral, o que é resolver essa integral? É resolver a equação diferencial f' de x igual a g de x. É ou não é? Quando você resolve uma integral indefinida, o que é que você está atrás? Resolver uma integral indefinida é ir atrás. Resolver uma integral definida é encontrar o conjunto formado por cada função diferenciável, cuja derivada é quem? É a g. É ou não é? Então você já resolveu algumas equações diferenciais aqui no cálculo. Equações diferenciais simples. Por exemplo, tá? Por exemplo, seja a equação, melhor maneira de escrever isso. Por exemplo, vou colocar isso.
Resolva a equação diferencial. Como eu disse, faz tempo que eu não olho esse assunto, eu tenho que olhar para não esquecer nada. Resolva a... E eu usei um verbo aqui, resolver, ó, resolver. Resolver uma equação é encontrar o seu conjunto solução. Entenda isso, para não ficar nenhuma dúvida. Então, resolva a equação diferencial. Essa daqui, ó. F' de x igual a x vezes elevado a x. Ó, tá aí, ó. Resolva essa equação. Tá? Ora, quem é o conjunto de solução desta equação? É a integral indefinida de quem? Tá? Ó, solução. Vai ser x2 vezes por 2. Solução. O conjunto, solução desta equação, ó, o conjunto S, solução desta equação, quem é? Quem é o conjunto S, solução dessa equação? Quem é? Tá? Junto S, solução da equação, é dado por... Vamos com calma, que o assunto não é tão simples. Vocês vão ver, então vamos com calma. S, quem é S, hein? É a integral o quê? Indefinida. Que integral indefinida? X elevado a x, não é? Professor, um conjunto, isso aqui é um... Não esqueçam que lá no cálculo 1, eu disse para vocês, isso aqui denota um conjunto de funções. O conjunto formado pelas funções que são diferenciáveis e cuja derivada é que é x vezes elevado a x. É exatamente o que eu tenho que encontrar ao resolver esta equação. Então, como é que resolve esse conjunto aqui? Como é que resolve isso? O dever, meu filho, integração por partes, para ver se você não esquece. Então o quê? O que é isso aqui? O que é? Quem eu tomo como V para isso aqui ser o dever? É de x. É de x? Eu nunca expliquei dessa forma. É de x, não. É de x é a função E aplicada em x. Não é isso. É elevado a x? Ah, até que enfim, né? Tá? Não. Não falo direito aqui. Tá? Então aqui é U vezes V. Então quanto? Quanto é que dá? X elevado a x menos a integral de V du, que dá quanto? Elevado a x dx. Então isso aqui dá o quê? Dá x elevado a x, elevado a x, mais uma constante. Ó. Então isso aqui é o conjunto, isso aqui tá... Peraí. Encerra, começa outra.